vamos ver sobre orar uns pelos outros. O que é que Paulo fala sobre oração intercessória, oração em prol dos outros? Colossenses 4, 2-4 diz assim: continue a orar, vigiando em oração com ação de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos o mistério de Cristo, pelo qual também eu estou algemado. Ore para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre fazer. Então aqui Paulo pede oração aos Colossenses, né? E pedir oração é uma coisa muito comum no nosso meio. Nós sempre estamos orando por alguém ou pedindo oração para alguém. E uma das coisas mais importantes que nós podemos dizer a alguém é que nós estamos orando por ela. Isso mostra que a gente está se importando com a pessoa. Existem problemas que a gente não tem como resolver. Existem coisas que a gente não tem como prestar auxílio. Então a nossa maior ajuda para essa pessoa tem que ser a oração. Agora, nas coisas que a gente pode ajudar, nas coisas que a gente pode realmente ali se envolver para ajudar a pessoa, então a gente põe em ação. Mas aquilo que a gente não pode resolver, a gente entrega nas mãos de Deus, que Deus resolve da maneira dele. Então, essa é a forma escolhida por Deus para a nossa conexão e interação com o céu, que é a oração. Agora, preste atenção nesse verso aqui de Ellen White. Faz parte do plano de Deus nos conceder, em resposta à oração da fé, aquilo que Ele não daria se não pedíssemos assim. Olha aí. Se você não pedisse com fé, com confiança, Ele não daria isso aí. Mas se você ora com fé, você ora com total submissão à vontade de Deus, aí Ele vai lhe conceder. Tem pessoas que pedem, mas pedem sem fé. Pedem de qualquer maneira, pedem assim de maneira... estou pedindo aqui, mas eu sei que você não vai atender. Então, Deus não vai atender assim. Deus só atende as pessoas que vão a Ele confiando no poder dEle. Por isso que Jesus, toda vez que curava uma pessoa, Jesus dizia: você crê que eu posso fazer isso? Se a pessoa não cria, não tem como ele fazer nada. Ele só pode agir em prol daqueles que confiam nele, que realmente depositam toda a sua certeza de que ele vai atender, de que ele tem poder para fazer aquilo. Então, quando Jesus foi visitar Lázaro, ele perguntou para Maria: eu sou a ressurreição e a vida. Você acredita nisso? Se Maria dissesse: não, você está inventando. Isso aí não é verdade, não. Aí, mesmo que fosse primo dele, mas ele queria ter a confirmação das pessoas próximas a Lázaro. Então, Deus nos concede muitas bênçãos em decorrência da nossa fé, da nossa confiança e fidelidade a Ele. Olha como Paulo descreveu uma oração de fé. Continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Então, ele nos diz para orar em todo o tempo e sem cessar. Está lá em Efésios 6,18 e em Tessalonicenses 5,17. Então, veja que Paulo incentiva uma oração incessante. Quem está sempre em oração está sempre em contato com Deus. Quem não ora hora nenhuma, essa pessoa está longe da fonte da vida. A oração constante aproxima você do céu, liga o céu à terra. E como a gente sabe que a oração é a respiração da alma, se você está sempre orando, você está sempre respirando. Então você está sempre puxando fôlego, você está sempre ali em exercício constante. Se você ora só uma vez perdida, você está respirando por aparelhos. Não é verdade? Então, mesmo que a gente não saiba orar como convém, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A gente sabe que a oração ela funciona assim. A gente manda a oração para o Pai, a gente destina a oração para Deus Pai, ela vai assinada no nome de Jesus, mas quem traduz as nossas palavras para Deus é o Espírito Santo. Porque muitas vezes as nossas orações são basicamente egoístas, a gente só pede por nós mesmos, a gente só presta atenção nas nossas necessidades, se esquece das dos outros. Às vezes a gente não se dirige a Deus com a reverência, com a solenidade que Ele precisa.
A gente está vendo tudo isso no livro do Ouso Pedir Mais. Às vezes a nossa oração é só mecânica, é só aquela reza, aquela coisa repetida que a gente aprende quando chega na igreja, vê um irmão falando, fica repetindo as mesmas jargões a vida toda. Então é trabalho do Espírito Santo pegar a nossa oração e traduzir com outras palavras, com as palavras certas para Deus ouvir. Então, mas o importante é orar. Não se importa se a sua oração com palavras simples, se você não usa palavras rebuscadas, porque existem pessoas que elaboram demais a oração, floreiam demais, dão não sei quantos títulos para o nome de Deus, usam não sei quantos adjetivos ricos e eruditos na oração, mas não estão fazendo isso de coração, estão fazendo só para se mostrar. Enquanto aquela pessoa que pede de maneira humilde, pede com as suas palavras, conversando, ela soa mais natural, mais sincero do que a outra pessoa. É o contraste do fariseu publicano. Então, um conselho que a gente dá na oração é você falar, contar o seu dia, agradecer, pedir, contar as suas experiências para Deus como se Deus não soubesse de nada. Imagine que Deus não sabe de nada, então você vai contar tudo para Ele. É claro que Ele sabe, é claro que Ele viu o seu dia, mas Ele quer ver, Ele quer ter uma interação, Ele quer ter uma intimidade. Se você não conversa com Ele, como é que você cria intimidade com Ele? Então você fale, mas deixe um espaço na oração para ouvir e responder na sua mente. A gente não vê Ele, a gente não ouve a voz dEle, mas na mente Ele pode falar conosco. Agora, como é que eu sei o que é a voz de Deus? Quando o conselho que você ouve na sua mente é totalmente fora do comum, é uma coisa totalmente estapafúrdia, não é Deus. Mas quando o que ele diz está de acordo com o que você já leu na Bíblia, é a voz dele. Mas aí, se um dia ele pedir uma coisa totalmente diferente, você só vai saber se você tiver intimidade com ele. Por exemplo, quando Deus pediu a Abraão para sacrificar Isaac, se Abraão não tivesse comunhão com Deus, Abraão nem teria saído da tenda, nem teria se movido. Ele ia pensar que era apenas um pensamento intrusivo. Todo mundo aqui já ouviu falar na internet de pensamento intrusivo, que é aqueles pensamentos estranhos que vêm assim, sem você alimentar aquilo ali, uma coisa que vem do nada. Tipo aquele negócio que você está na beira de um prédio, ali na sacada, e o pensamento intrusivo manda você se jogar. Então, se Abraão não conversasse com Deus todos os dias, ele acharia que aquela voz era uma voz até do inimigo de Deus. Mas Abraão conhecia a voz de Deus. Abraão sabia detectar quando era a voz de Deus e quando era outra voz. E aquela voz era uma voz familiar. Era a voz que ele ouvia toda manhã. E em confiança e em obediência àquela voz, ele obedeceu, e é por isso que ele é considerado o pai da fé. Então, você só pode conhecer a voz de Deus se você falar com Ele todos os dias. Agora, verso 3 diz assim: ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falar. Sim, antes de ler isso aqui, lembre-se que a oração intercessória não faz bem apenas para as outras pessoas, mas faz bem para você. Lembre-se que Jó teve tudo dele restaurado em dobro, porque ele orava por aqueles amigos que não valiam nada. Ore não só para as pessoas com quem você se importa, ore também para as pessoas que você não gosta. Sabia disso? Ore para as pessoas que você não gosta também. Principalmente por elas. É isso que Jesus mandou. Jesus disse: ore pelos seus familiares, ore pelas pessoas que você ama, ore pelas pessoas que você deseja o bem delas. Não, Jesus disse: amai os seus inimigos e orai pelos que vos perseguem. O desafio da vida cristã é fazer o contrário do que o mundo faz. O mundo deseja boas energias, melhoras para as pessoas que eles gostam. E para as pessoas que eles odeiam, eles desejam que vá para o inferno. Mas o cristão, ele deseja que todo mundo vá para o céu. Por isso que ele ora pelos seus inimigos, pelas pessoas com quem ele teve algum tipo de atrito. Porque é nessa oração que o seu orgulho é quebrantado, que o seu egoísmo é quebrantado e que Deus abre portas para que você faça as pazes com essa pessoa, certo?
Então, quando Jó orou para aqueles 3 amigos da onça, então ele teve tudo de volta, tudo restaurado na vida dele. Certo? Sim, agora o verso 3. Ao mesmo tempo, ore também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também eu estou gemado. Então, essa porta à palavra é o que nós sempre pedimos. A gente sempre pede para Deus abrir uma oportunidade para a gente pregar. Que Deus coloque pessoas no nosso dia para que a gente possa evangelizar. Para que a gente possa fazer algum contato missionário. Eu sempre peço a Deus que coloque pessoas de diferentes áreas, principalmente quando olha a necessidade da igreja. Eu acho que seria bom você orar assim também. Deus, coloque diante de mim uma pessoa que tem habilidade com crianças. Coloque diante de mim, na minha frente, uma pessoa que gosta de cantar. Que apareça pessoas com alguns dons e habilidades especiais para eu poder evangelizar essa pessoa, para essa pessoa poder integrar o time da igreja. Então, isso é uma boa forma de orar também. Mas ore no modo geral, que Deus coloque pessoas para você testemunhar. E Deus, essa é uma das orações que nós já vimos aqui nessa lição. Você pode, não joga essa lição fora, não coloca ela no armário para ficar escondida. Tem um guia nessa lição aqui que falou quais são os pedidos que Deus sempre atende. Orações infalíveis que Deus sempre responde. E uma dessas orações infalíveis é pedir para Deus colocar uma pessoa para você evangelizar. Deus coloca na mesma hora. Isso é uma das coisas que Deus mais gosta de atender. Porque Ele não quer que o evangelho seja pregado ao mundo todo. Então, né? Então Paulo também orou para que dissesse as palavras certas. Quando lemos suas cartas ou os discursos no livro de Atos, a gente pode imaginar que ele era sempre eloquente. E ele nunca duvidava do que ele deveria dizer. No entanto, ele pedia orações para poder transmitir essa mensagem com a devida clareza. O verso 4 diz assim, ore para que eu torne esse mistério conhecido como me cumpre fazer. Aqui dá a entender, eloquente fala bem. Então, ore para que eu torne esse mistério conhecido. Aqui parece que ele está só pedindo para ele pregar cada vez mais. Só que na nova versão transformadora diz transmitir essa mensagem com clareza. Ou seja, ele queria levar o evangelho mais para frente, mas ele queria saber adaptar a mensagem para todos os públicos. Porque Paulo não pregava só para pessoas simples. Ele pregava para pessoas ricas, para aristocratas, para soldados, para gente do governo. Então, onde quer que ele estivesse, ele queria que a mensagem dele, que as palavras dele, fossem ao encontro à necessidade de cada um. Então, peça a Deus isso também. Que você saiba falar com todo tipo de gente. Você tem que aprender a falar com evangélicos, você tem que aprender a falar com católicos, você precisa aprender a falar com ateus, né? Você precisa aprender a falar com as pessoas que não têm nenhuma formação, que terminaram seus estudos no fundamental, na 4ª série. Também você precisa aprender a falar com as pessoas que já são formadas, com quem gosta de Deus, com quem não gosta, com quem é mais velho, com quem é mais jovem. Que Deus possa dar a cada um de nós o dom de falar para todos os públicos o Evangelho. Então, era isso que Paulo pedia. Paulo reconhecia a importância de levar a mensagem aos mais altos níveis do governo romano, incluindo a casa de César. Então, era isso que Paulo pedia. Então, vamos terminar aqui lendo o texto de Ellen White. Para orar, não é necessário que estejamos sempre prostrados de joelhos. Isso aqui todo mundo sabe. Cultivemos o hábito de falar com o Salvador quando a sós, quando estamos caminhando e quando ocupados com os trabalhos diários. Que o nosso coração se eleve continuamente, em silêncio, pedindo auxílio, luz, força, conhecimento. Que cada respiração seja uma oração. E o maior exemplo de oração que nós temos é Jesus. Tudo que Jesus mandou a gente fazer, ele mesmo fez. Ele orou em todo o tempo, vivia sempre em oração. Mesmo ele sendo Deus, mas ele, como humano, dependia do poder do Pai. Então, todas as noites, ele passava a noite em claro orando,
pedindo forças para o dia e pedindo por cada um de nós. E na cruz, ele orou por aqueles que estavam pregando as suas mãos e seus pés naquele momento, pedindo perdão a Deus por eles, porque eles não estavam tendo ideia do problema que eles estavam arranjando para a vida deles. Que a sua inspiração seja uma oração. Se você for um homem ou mulher de oração, o diabo não pode tocar em você. Amém. Ele não pode afetar a vida de uma pessoa que está ligada com a fonte da vida. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa bênção que o Senhor colocou em nossa vida, que é a oração. Sim. Quando a gente ora, a gente dá argumentos para o Senhor para intervir em nosso favor. Se a gente não ora, Satanás ele tem total liberdade sobre a nossa vida, porque a gente não está entregando ela nas tuas mãos. Então, Senhor, nos perdoa, nos ajuda, Senhor, a manter a comunicação contigo, falando contigo através de oração e ouvindo a tua voz através da tua palavra. Nos ajuda a ter fé que possa mover montanhas e que essa fé, Senhor, possa ser viva e genuína. Que a gente não só ore pelas pessoas, mas dentro do nosso alcance, que a gente possa fazer algo por elas. Porque a oração, já está dizendo, orar mais ação. Então fica conosco, dá-nos uma boa manhã e um bom estudo do livro, em nome de Jesus. Amém.